função. A função é a existência. Ok? Então, chegamos aos alfas. O que é o alfa? É a mais perigosa, mais letal entidade etérea consciente, inteligente e tremendamente caótica. Tudo ponto a ser maligna. É aquilo que a Professor, gente... Sim? tem uma pergunta aí complementando esse raciocínio, está na tela. E como bloquear essa energia? Nossa. Eu não posso ver porque eu estou frisado na tela, eu não vejo nada. Está tudo A pergunta é como bloquear essa retirada de energia? Já vamos entrar isso agora quando eu termine tudo isso. Eu Beleza. peço que, por favor, só porque temos muita coisa que correr até que eu chegue aí. Beleza, Mas vamos falar do tema. Mas me guarde a pergunta que vamos retornar. Vai ser a primeira pergunta que eu vou responder quando termine a exposição. Apenas que eu não posso sair dessa linha, diferente do que a gente está falando normalmente. Beleza. Então, essas entidades etéreas conscientes, inteligentes e malignas, esses são chamados demônios. Então, o demônio atormenta uma pessoa, chega ao ponto de conseguir criar uma conexão com a consciência da pessoa, onde ele tenta tomar conta dessa consciência, que é a chamada possessão demoníaca. A possessão demoníaca é quando o ser etéreo ele toma conta do sistema neuronal. E o que faz? Faz com que a consciência, a própria alma da pessoa, seja recolhida num ponto, separado e contido. Enquanto ele toma conta das formas cognitivas, tá, e locomotoras do corpo e do pensamento. Então, assim funciona. Eles são chamados alfas. Eles são os mais poderosos que vocês podem imaginar. Bom, esses são todos os transdimensionais que existem? Não. Existem também elementos transdimensionais físicos que eu não comentei antes. Estão dentro de uma outra área, que é a criptozoologia. A criptozoologia vai trazer uma série de entidades e criaturas do outro lado, dos outros universos, das outras realidades, que necessariamente são realidades transdimensionais etéreas. Outras são físicas. Eu dou um exemplo para vocês. Por que a gente nunca encontrou o chamado pé grande, o Sasquatch? Porque estamos no século XXI. Vocês não creem que temos tecnologias para rastrear essas criaturas e saber exatamente onde é que eles estão? Existe visão termal, existe uma série de coisas que, desde o espaço, eles podem localizar as criaturas. E descobrem o quê? Sim, de vez em quando eles localizam e buscam essas criaturas e vão atrás delas, mas nunca alcançam. E, ao mesmo tempo, por que não encontram restos mortais dessas criaturas? Porque essas criaturas não são desse universo. Elas entram por vortexes, por portais, se manifestam aqui e depois retornam por períodos de volta onde elas vieram. E não somente estou me referindo ao pé grande, por uma série de outras criaturas exóticas, criaturas vistas. O chamado Mothman, que eu não sei como se traduz isso para português. Como se chama aquilo que come a roupa? Aquele inseto que come a roupa, como se chama, professor? Traça, é o homem-traça, que é chamado Mothman, nos Estados Unidos, que é um ser que não tinha cabeça, tinha asas e tudo isso. Ele foi famoso para as profecias de uma fonte nos Estados Unidos. Então, um caso que vocês buscam na internet, vocês encontram, porque foi uma coisa tão falada, você escreveu livros sobre isso, fizeram até filmes sobre ele, chamado Mothman, Homem-Traça. Ok? Então, esses seres não são desse universo, eles são de outro universo, são seres transdimensionais. E existe uma série de outras criaturas que são consideradas mitológicas. Para a própria mitologia, é baseada em quê? É baseada em algo. É baseado numa existência, nem que seja pequena. E por aí, então, eles tiram. Então, esses seres são os seres criptozoológicos, que são os seres dos mitos que a gente conhece. Claro que nem todos esses seres, todas as mitologias são verdadeiras, mas normalmente a mitologia é baseada num grão de verdade. E esse grão de verdade, às vezes, a origem não é aqui.
A origem é num outro lugar. Então, com isso, eu vou terminar a parte dos transdimensionais para me dedicar agora à parte mais interessante, que é o chamado Povo das Sombras. A história do Povo das Sombras é muito complexa. Eles fazem parte das chamadas realidades ocultas. Eles vêm desse universo, ok? Então, se conhece ele como pessoas das sombras, com figuras das sombras, massas negras terrorizantes. Cada um vai dizer de uma forma. Eles normalmente se percebem como se fossem sombras, como um ser vivo, uma figura humanoide, particularmente interpretada por investigadores paranormais como uma entidade, ok? Então, um número de religiões, lendas, sistemas de crença descrevem esses seres das sombras como vindos dos submundos ou intramundos, um lugar extradimensional de onde elas vêm. Então, que lugar é esse? Esse lugar são chamadas realidades ocultas. Tá? Mas da onde que se conhece a história do Povo das Sombras? Como começou isso? Isso começou nos Estados Unidos. Foi uma coisa incrível. E só oficialmente vai se falar deles, eu digo oficialmente, nos tempos modernos, porque vem se falando deles por séculos. Desde que o homem é homem que se fala do Povo das Sombras, mas apenas nos comentava com esse nome ou dessa forma, com todos os nomes possíveis e imagináveis a eles. Mas a ideia do Povo das Sombras, tá? Ela vem dos Estados Unidos. Ela vem em um programa que chamava-se Coast to Coast, Costa a Costa, AM, nos Estados Unidos, que era um programa de rádio. E era famoso esse programa, um apresentador chamado Art Bell. Tá? E a primeira vez que se fala do Povo das Sombras foi em 12 de abril de 2001. Então, o que passou nesse dia? Tá? Ele entrevistou um norte-americano chamado Thunder Strikes. Thunder Strikes era um pseudônimo, era um nativo americano, ok? O nome dele era Harley Swift Deer Regan, tá? E ele explicou sua experiência que ele teve com esses estranhos espectros, que ele chamava, ou mais tarde, então, deu o nome de Povo das Sombras. Então, ele pediu para todos os ouvintes que estavam na rádio, se eles tivessem alguma experiência similar à que ele teve, que, por favor, entrassem em contato com um programa e compartilhando a informação que eles tinham. E pediu que as pessoas, se pudessem desenhar esses seres, mesmo que não fossem muito bons de desenho, que tentassem reproduzir eles da melhor forma possível. E centenas e centenas e centenas de desenhos, tá? Foram compartilhados publicamente no website do Coast to Coast, e quase todos eles similares, onde davam esses seres humanoides escuros. E não? Então, vamos passar agora para outubro, porque isso tudo passou em abril. Em outubro do mesmo ano, em 2001, tá? Foi essa senhora chamada Amy Hollis. Ela publicou um livro sobre o tema do Povo das Sombras. Ela foi pesquisar informações baseadas nas pessoas que entraram em contato com Art Bell, que deixaram os desenhos, ou que tinham alguma informação, e desse material todo já projetou um livro, tá? E ela publicou o livro, ok? E o livro foi um sucesso, porque as pessoas ficaram super interessadas, era uma coisa nova que ninguém conhecia. Então, ela retorna nesse programa em 7 de abril de 2002, onde ela vai discutir o livro com as pessoas, explicando a natureza desses seres e o que eles querem. Em verdade, o que são um pouco das sombras? Eles são predadores psíquicos. Apenas que eles não são predadores psíquicos como os outros. Eles não são nem alfa, nem beta, nem gama, nem delta. Eles são algo diferente. Eles são seres... Como explicar? Eles não são negativos, mas também não são positivos. Eles não têm nenhum interesse em ajudar ninguém. Não têm interesse em ajudar ninguém tampouco.
que eles fazem é que eles têm que coexistir. Então, eles têm que se alimentar. E eles normalmente se apegam a lugares ou pessoas, e a partir daí eles estão buscando pessoas frágeis, onde eles possam controlar essa pessoa. Então, Hollis ficou uma regular do programa de Jack Bell depois disso. Ok? Eu posso dizer o seguinte, que a presença de Hollis dentro do programa Jack Bell foi o que ajudou a definir as crenças modernas no povo das sombras. Porque graças a ela se estabeleceu uma cultura disso. Tá? Ela descreve esses seres como silhuetas escuras de forma humanoide, tá? E dizia que as pessoas podiam perceber esses seres mais ou menos com a visão periférica. Nunca estavam diretamente com a pessoa, mas indiretamente. Claro que às vezes existem casos de confrontação, onde a pessoa está vendo o povo das sombras, mas eles são mais raros. E não. E disse que existem casos raros, graças a Deus, onde o povo das sombras agiu de forma maligna, onde tentou sufocar as pessoas. Compreende? Sufocar em crises. Não fisicamente, não apertar o pescoço, sufocar, mas deixar a pessoa tão ansiosa, com uma ansiedade tão grande que ela não podia nem respirar. Então, existem investigadores paranormais que dizem que o povo das sombras, eles são habitantes extradimensionais de outro universo e estão corretos, é o que eles são. Ok? Então, estudiosos do tema, vários autores, um deles eu chamo a atenção, chamado Chad Stenborg, ele gravou imagens do povo das sombras em vídeo. Vocês vão encontrar esses vídeos em YouTube, se vocês buscam Shadow People. Vocês vão encontrar alguma coisa no tema, povo das sombras. Tá? Mas, basicamente, é o seguinte, o povo das sombras são formas parasíticas de entidades etéreas transdimensionais.